A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Com Cristo eu tenho certeza que sempre estará. Ainda que esteja difícil, com Cristo sempre estará. Hoje nós vamos iniciar mais um vídeo deste canal Discípulos de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre dois pilares que o crente deve ter, aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo. Provavelmente não será possível falar os dois pilares no mesmo vídeo. Então nós vamos falar no primeiro vídeo o primeiro pilar, no segundo vídeo o segundo pilar. Esses dois pilares manterá a sua fé sólida, que você jamais se desviará dos caminhos do Senhor Jesus. Você jamais terá a sua fé abalada se você seguir esses princípios que nós vamos discorrer aqui nesses dois vídeos. Para iniciarmos, como é de nosso costume, vamos fazer uma oração. Mas antes da oração, se você está chegando aqui neste canal agora, você vai entender as características e os objetivos deste canal no vídeo número 1. Você vai entender lá por que os comentários são desativados. Lá nós temos algumas explicações e você vai entender que este canal ele é um pouco diferente do que normalmente umas pessoas abrem ou criam um canal no YouTube. Os dois pilares que nós vamos falar nesses dois vídeos são denominados autoridade e fé. Nós vamos descobrir como que o discípulo de Cristo lida com a autoridade e com a fé. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, com a Tua palavra aberta e pedimos a Ti que o Senhor nos revele a Tua palavra, porque para onde iremos nós se só Tu tem as palavras da vida eterna? Sê conosco, Senhor, sê com os nossos discípulos, dê a nós a Tua graça, assim oramos e Te adoramos e o fazemos em nome de Jesus. Discípulos de Cristo. O primeiro pilar do discípulo de Cristo chama-se autoridade. Como é que o discípulo de Cristo, como é que o cristão verdadeiro lida com esta palavra, com essa relação de autoridade em tempos modernos, em tempo que as pessoas muitas vezes não respeitam pai e mãe, não respeitam pessoas próximas? Como é que eles vão lidar com a autoridade? E quais são as consequências da forma que eu lido com as autoridades? Eu vou ficar ali chateado por alguma coisa que uma autoridade falou para mim, uma autoridade eclesiástica, e aí eu já vou ficar ali meio que retraído e vou trazer para minha vida o que com isso? Vamos descobrir? Vamos lá. O texto base encontra-se em Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então saiba disso, aqueles que são autoridade em nossas vidas foi por pura permissão de Deus. Se eles são autoridades na nossa vida, é porque Deus assim o permitiu. E o que Deus nos orienta aqui? O que o Senhor nos orienta? Para nós estarmos sujeitos às autoridades. Quando Paulo escreve esse versículo, a autoridade maior no Império Romano foi um dos piores imperadores que já existiu, um dos mais cruéis que já existiu, que foi Nero. Nero foi um grande perseguidor dos cristãos. E Paulo, mesmo assim, sabendo da relação que tinha com a autoridade, da importância que tinha a autoridade, Paulo nos orienta a sermos sujeitos às autoridades. Ainda mais uma epístola aos Romanos, que eles estavam mais próximos ainda de Nero, então Paulo nos orienta dessa forma. O versículo de número 2 diz assim: quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Resiste o quê? A ordem de Deus. E os que resistem, qual a consequência que eles terão?
trarão sobre si mesmos a condenação. Ou seja, se você resistir às autoridades, você vai trazer sobre si mesmo a condenação. Eu sei que você já está pensando aí, mas e se a autoridade quiser que eu faça algo que vá contra a vontade de Deus e contra a Bíblia Sagrada? O que eu tenho que fazer? Aí é outro caso, né, meu querido? Nem Paulo obedeceu à autoridade nessas situações. Nós temos que obedecer à autoridade desde que ela não conflite com a fé cristã. Outro versículo que nós vamos ler, que diz sobre autoridade, está ali em João, capítulo 19, no seu versículo 10 e 11, onde Pilatos interpela Jesus. Pilatos está ali impressionado com Jesus, que Jesus estava mudo. Pilatos olhava para Jesus e não via crime nenhum nele. Jesus todo ensanguentado, com as costas toda machucada, porque ele tinha acabado de receber um açoite romano, com uma coroa de espinhos cravando a sua cabeça ali, o seu crânio. E então Pilatos vai e fala para Jesus assim, no versículo de número 10: Disse Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Olha só a autoridade que Pilatos tinha. Pilatos, ali pela palavra dele, ele podia soltar Jesus e podia também mandar crucificar Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, pecado maior tem. Então observem, queridos, que até o Senhor Jesus foi sujeito a uma autoridade que estava decidindo ali o seu destino. E essa mesma autoridade decidiu que ele teria que ser crucificado depois. E Jesus não afrontou aquela autoridade. Nesse momento eu me emociono um pouco, porque ele olha para os céus e vê ali 72 mil anjos com a espada desembainhada, e ele é fiel às autoridades e entrega a sua vida por mim e por você. Mais um texto que fala aqui sobre autoridade encontra-se em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo de número 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, todos os servos, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, se você é servo de Deus, por exemplo, você está lá no seu trabalho, você tem que ser sujeito aos seus superiores, para que o nome de Cristo seja exaltado. E Deus vai te dar a vitória, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Pelo contrário, ele tem que ser exaltado. Todos os servos. Então você que bate no peito aí e fala assim: eu sou servo de Cristo, é com você mesmo que Deus está falando nesse momento. Para com esse negócio, tá? Eu vou lá no banheiro orar da empresa. Você não ganha para orar, você ganha para trabalhar. Você vai orar na sua casa, no seu lar, você vai orar na praça, você vai orar na igreja, mas no serviço você tem que trabalhar. Tá bom, queridos? Mais um texto, vamos lá agora para Tito, capítulo 3. E o versículo de número 1, Paulo diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que se sujeitem aos principados e às potestades, ou seja, que se sujeitem àqueles que estão superiores a nós. Aqui é o conselho que o apóstolo Paulo dá àqueles irmãos, aqui descrito na epístola de Tito. Então, que nós devemos o quê?
nos sujeitar. Sujeite às autoridades. Mais um versículo, e aí nós encerramos já esse primeiro capítulo, melhor dizendo, essa primeira coluna, esse primeiro pilar desse estudo, em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo de número 7, vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Queridos, pastor está com autoridade sobre a sua vida, constituído por Deus. Tá? Lá em Efésios está escrito: e Deus separou um para pastores, doutores, evangelistas, dá uma série de cargos ali, para edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então nós devemos sim estar sujeitos aos nossos pastores, estar sujeito a todas as autoridades constituídas, e isso é bom diante de Deus, viu? Isso é bom para a sua vida. E por fim, Hebreus 13, ainda, e o versículo de número 17, Hebreus 13, versículo de número 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por a vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, obedecei a quem? Aos vossos pastores. Tá? Nós temos que ter isso em mente, que nós temos que obedecer. Esse estudo, ele nasceu em uma cidade bem no interior do estado de São Paulo, onde eu encontro um irmão na fé, e ele fala assim: qual é a principal palavra que você falaria hoje para os obreiros e para os cristãos? E eu vejo muitos mesmo, não poucos, muitos, escorregando na fé, caindo na fé, às vezes se voltando até para o mundo, porque não querem obedecer às autoridades, nem as seculares e nem as eclesiásticas. Obedeça à autoridade, obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu patrão, obedeça ao seu prefeito, ao seu governador, à polícia, obedeça às autoridades constituídas por Deus, porque Paulo mesmo diz que a autoridade ela é terror para aqueles que desobedecem. Obedece à autoridade. Se isso não estiver afligindo a sua fé, se isso não estiver tirando a sua fé, se o que a autoridade pede, determina, não vai contra a sua fé, não vai contra a palavra de Deus, obedeça à autoridade e vai dar tudo certo. Finda-se aqui então o estudo com o primeiro pilar do que eu chamo os pilares da fé. O primeiro pilar nós acabamos de falar agora, que é o pilar da autoridade. Você tem que construir esse pilar na sua vida. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo pilar e o nome dele é fé. Jesus te abençoe e te guarde sempre.